Olá! Hoje a gente vai desvendar juntos os segredos da redação dissertativa argumentativa. E olha, essa é uma habilidade que vai muito além da prova do vestibular, viu? É essencial para qualquer situação em que a gente precise defender uma ideia de forma clara e convincente. Vamos pensar na redação como se fosse um projeto de construção. Ninguém começa a levantar uma casa sem ter uma planta, né? Com o texto é a mesmíssima coisa. É preciso ter um plano bem sólido, um verdadeiro roteiro para garantir que a estrutura fique forte e, claro, convincente. E o nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente começa definindo o que é o desafio, depois passa pela estrutura e pelo processo na prática, dá uma olhada num exemplo de nota máxima e, no final, a gente resume as chaves para o sucesso. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Antes de escrever qualquer palavra, é fundamental entender qual é o objetivo do texto. Sabe, ter clareza do propósito é a base, o alicerce de qualquer boa redação. A própria definição oficial já entrega o ouro. Não se trata só de falar sobre um tema, mas de defender uma ideia. E para isso, o texto precisa ter argumentos, opiniões e, o mais importante de tudo, explicações que sejam muito bem fundamentadas. Então, o ponto crucial é esse. O objetivo final é sempre a persuasão. Cada frase, cada argumento, cada exemplo, tudo tem que trabalhar junto para convencer a pessoa que está lendo do ponto de vista que foi apresentado. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos ver o como. A estrutura de 3 partes é, digamos, o projeto arquitetônico essencial. Não tem como fugir dela se a gente quer uma redação de sucesso. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente as proporções ideais. Repara só, a introdução e a conclusão ficam cada uma com mais ou menos 25% do texto. Já o coração da redação, que é o desenvolvimento, ocupa os 50% que sobram. É uma estrutura super equilibrada e muito eficaz. Bom, a introdução tem um trabalho bem claro, preparar o terreno. É nela que o tema central é apresentado, funcionando como um mapa para quem lê, mostrando o que vai ser discutido a seguir. O desenvolvimento é onde a mágica acontece. É o corpo do texto, sabe? É ali que as ideias são aprofundadas, os argumentos são apresentados e a defesa do ponto de vista é construída parágrafo por parágrafo. E, por fim, a conclusão. E atenção, ela não é só um resumo, viu? A função dela é sintetizar toda a discussão, reforçar a ideia principal e deixar uma impressão final marcante, fechando o raciocínio de um jeito bem amarradinho. Certo. Agora, vamos para a parte prática. Como é que se transforma essa estrutura toda em um texto de verdade? O caminho é um processo de 3 passos, bem simples e super poderosos. Primeiro, a gente define o foco. Segundo, constrói a argumentação. E terceiro, amarra tudo com uma proposta de solução. Vamos ver em detalhe cada um desses passos. O passo 1 é crucial. Geralmente se parte de um tema bem amplo, mas é preciso encontrar um problema específico dentro dele. É como dar um zoom à câmera para focar num detalhe importante, sabe? Isso define exatamente o que vai ser abordado. Olha só esse exemplo para ficar mais claro. Aborto é um tema gigante, mas dentro dele dá para focar em recortes bem específicos, como esses que estão na tela. A discussão sobre o significado, a legislação, as causas e consequências, ou o debate na sociedade brasileira. Escolher um desses recortes dá para a redação uma direção clara e muito mais fácil de trabalhar. Agora, uma dica super importante sobre o passo 2, que é a argumentação. É bom evitar a primeira pessoa do singular. Em vez de escrever eu acho, é bem melhor usar uma abordagem mais impessoal, como podemos observar ou nota-se que. Isso dá muito mais autoridade para o argumento. E chegamos ao passo final. Uma redação realmente forte não só aponta um problema, ela sugere um caminho para seguir. Lá na conclusão, é fundamental apresentar uma proposta de solução para a questão que foi discutida ao longo do texto. A teoria é ótima, mas a gente sabe que nada supera a prática. Então, vamos ver como todos esses princípios se aplicam numa redação de verdade, uma que alcançou a nota máxima. E o que a gente vai analisar não é uma redação qualquer. É um exemplo de excelência, uma redação nota 1000 do Enem de 2019. Isso nos mostra, na prática, o que os avaliadores estão procurando. Antes de mostrar o exemplo, vamos definir rapidinho um termo-chave, a tese. A tese nada mais é do que a ideia central, a afirmação principal que vai ser defendida durante o texto inteiro. E ela aparece logo de cara, na introdução. E aqui está a tese da redação nota 1000. Percebe como ela é clara e vai direto ao ponto? Primeiro, afirma que o cinema deveria democratizar a cultura, mas logo em seguida já aponta o problema. Ele é feudalizado, ou seja, excludente. A redação inteira vai se dedicar a provar e resolver isso.
Com essa tese estabelecida, o desenvolvimento dessa redação usou dados sobre o mercado e até referências históricas para provar seu ponto. E depois de construir essa argumentação sólida, vem a conclusão, que, como a gente viu, precisa oferecer uma solução bem concreta para o problema. Repara só no nível de detalhe. A solução não é vaga, não é alguém precisa fazer alguma coisa. Ela aponta um agente, a Ancine, uma ação, estabelecer um canal de comunicação e um objetivo bem claro, que é receber denúncias sobre preços abusivos. Isso mostra um domínio completo de todo o processo. Bom, a gente viu a teoria, viu a prática. Agora, para fechar, vamos consolidar tudo em um resumo final, o nosso roteiro definitivo para o sucesso. E aqui está o mapa da mina. A estrutura equilibrada, o processo de 3 passos e o objetivo claro de persuasão. Se esses 3 componentes estiverem bem alinhados, as chances de produzir uma redação excelente aumentam demais. É só seguir o mapa. E para encerrar, fica a reflexão. Com esse roteiro em mãos, qual problema merece ser analisado e resolvido? A escrita argumentativa é uma ferramenta muito poderosa, não só para passar numa prova, mas para pensar o mundo de forma crítica. Qual será o próximo projeto?